Bom, gente, na nossa saga de tentarmos compreender detalhes do depoimento da professora Monique, hoje nós vamos ver, sim, detalhes, 40 minutos de detalhes sobre o que aconteceu desde a hora em que a criança foi encontrada em óbito, né, e a professora achando que ele ainda estava vivo, até o momento em que houve o sepultamento. Então, ela relata no seu depoimento esses 40 minutos, que eu vou deixar para você assistir ao final, porque é importante a gente também ir ajudando as pessoas a interpretarem aquela situação jurídica. E nesse sentido, eu quero ver com você aqui 18 pontos que eu pensei nessa parte onde ela vai relatar quando ela encontra o seu pequeno desfalecido na cama, até o momento do seu sepultamento, do sepultamento do menino Henri, que ali nesse íntere aconteceram vários mal-entendidos. Por exemplo, as pessoas falam assim, por que ela foi ao salão enquanto o menino estava morto? Outros interpretam que ela foi ao salão depois do enterro. É um monte de mentirada e essas mentiradas pegam, né? E aí a gente está num país e num mundo que se diz cristão, onde a gente deveria aprender a compreender a fala dessa mulher que está presa injustamente, ao invés de ficarmos julgando-a, né? Então, para te ajudar a ter um coração que investiga para o bem, eu falo isso, investigar para o bem, porque foi isso que eu vi acontecendo há cerca de 2 meses atrás, quando jornalistas da Folha de São Paulo foram revisitar o caso Nardoni, né, da Isabel Nardoni, quando eles descobriram que um monte de detalhes lá ficaram de fora, porque o que importava ali era o que estava alimentando a mídia naquela situação. Então, para você compreender essa mãe que é inocente, que está presa, ao invés de ficar apenas escutando o pai que tem lá a sua culpa, mas não está preso, vamos pensar nesses 18 pontos. O primeiro, a professora Monique deixa bem claro que ela é que foi acordada por Jairo, ou seja, ela não sabe o que aconteceu. Ela estava adormecida, possivelmente dopada, sedada, tanto é que isso vai acontecer nas horas e nos dias subsequentes, quando o seu então companheiro fica ali administrando medicações, dizendo que ela está muito deprimida, que ela está ansiosa, que ela precisa se acalmar. Então ela continuou sendo medicada durante todo esse processo, enquanto as pessoas que estão longe disso aproveitavam isso tudo para falar mal dela. Por que ela fez isso? Porque ela fez assim? Ela estava desorientada neuroquimicamente falando, porque ela estava sendo medicada. Independentemente das intenções de quem estava fazendo isso com ela, é fato que ela estava sendo medicada em todo esse processo. E aí, sendo medicada e dormindo por meio desses medicamentos, ela acorda com a notícia de que seu filho estava em posição estranha na cama, de PCR. Ela vai falar que ela nem sabia o que era PCR, depois é que ela vai saber que era uma parada cardiorrespiratória. Mas vamos ao segundo ponto. Ela observa bem que o Henrique costumava dormir todo enroladinho no seu edredom, ela o encontra todo descoberto, né, com os olhos fitos, como diziam os meus antepassados, né, olhos embaçados, vidrados assim, como que enxerga nada. Ou seja, ele já estava dando sinais de óbito, mas ela não percebera ali. E que mãe iria perceber isso, né? A gente nega coisas muito mais fáceis de não negarmos, né? A gente nega uma doença rara, a gente nega. O pessoal negou a Covid e não querem que a mãe, vendo que sua criança está morta, que ela negue aquilo por desespero, né? Então, ela, além de estar sedada, ela está assim, não, se meu filho está morto, eu não quero acreditar nisso. E aí as pessoas maldam a mulher por ela ter feito isso. Vamos à terceira observação. E é isso que eu queria observar com você, porque mesmo em meio ali aos sinais de óbito do filho, consciência é consciência, ou seja, percepção é percepção. A gente não pode avaliar a pessoa por ela estar conseguindo perceber certas coisas de acordo com aquelas circunstâncias que a cercam. E aí, ela ali, uma mãe que lutava pelo seu filho até o fim, se percebe numa situação onde ela não estava conseguindo ver o fim do pequeno e ela não conseguiu detectar que ele estava em óbito, né? Até porque, que mãe vai acreditar que ela acordou com o filho dela morto? Então ela estava ali ainda sedada, com o outro falando alguma coisa. É muito complicada essa situação, mas vamos para a nossa quarta observação. É interessante porque quando ela fala para a juíza que ela não sabia o que era PCR, ela também está dizendo, sem eu perceber, que Jairo sabia o que era PCR, que é parada cardiorrespiratória. O que é parada cardiorrespiratória? É um processo de morte. Mas ele, usando termos técnicos com ela, e independentemente das intenções dele,
A verdade é que nesse casal aí tinha uma parte que estava consciente do que estava acontecendo e a outra parte que não sabia nem o que era PCR. Aí veio o Ministério Público e põe isso tudo como um crime do casal. Ô, gente, vamos para a nossa quinta observação. A professora diz que quando o seu bebê chega ao hospital, o seu bebê de 4 anos, que ela pensava que estava apenas desfalecido, mas não entendia que estava em óbito, que aí quem o atendeu, né, e a gente não tem tempo para avaliar se era médico, se era enfermeira, seja lá o que for, mas atenderam o menino e fizeram incansáveis manobras de ressuscitação. Eu estou fazendo esse movimento aqui para você ter um pouco de ideia do que significa isso no corpo de uma criancinha de 4 anos. Eu já disse, mas vou repetir caso alguém não tenha visto eu dizer ainda. Eu, quando estava cuidando do meu sogro, que faleceu de ELA, né, de esclerose lateral amiotrófica, bulbar, ele foi perdendo seus movimentos de voz, de fala, de respiração aos poucos, e ali, enquanto ele estava internado, eu fui um dos que tomei conta dele, eu vi o pessoal reanimando uma outra pessoa que estava nessa situação, um senhor de 45 anos, com poucas medidas de ressuscitação, eles lhe quebraram 4 costelas. 4 costelas. Na hora eu me lembrei do pequeno Henri. Falei, gente, imagina o Henri ficando 2 horas sendo insistentemente bombardeado, porque não tem como a gente deixar de fazer essa ligação, gente. Aliás, nós temos vários problemas aí nos laudos, né? Que o primeiro é que o laudo é de uma criança que não tem nada a ver com os traços do Henri. Segundo é que essa operação toda, durante 2 horas, nos dá uma dica de que todo o ferimento que ficou constado nos autos aconteceu foi no hospital mesmo. A gente, querendo ou não, a vida é assim. Os hospitais privados que lidam com crianças não atendem esse tipo de catástrofe todo dia, né? E aí não souberam realmente o que fazer com o menino Henri. É uma pena que, como se diz, extraviaram, né, vídeos, extraviaram filmagens, extraviaram fotos, extraviaram tudo. E isso é tão estranho para o hospital porque a opinião pública insiste em colocar as dúvidas sobre a mãe que foi acordada já com seu bebê desfalecido. Vamos para o nosso 6º ponto, que é meio que uma continuação do ponto anterior, né? Porque aquele excesso de movimento brusco sobre o corpo de uma criança de 4 anos, franzininho como era o pequeno Henri, claro que essa movimentação toda colocou lesões, tanto é que na hora que eles vão colocar o aparelho aqui no rosto do menino, eles provocam um arranhão que muita gente aí pensava, e alguns informados pensam até hoje, que foi a unha da mãe, né? Igual aconteceu no caso Nardoni, que eles falaram que era sangue da criança, e quando foram descobrir agora, depois de 15 anos, foram revisitar o processo e descobriram que aquilo ali, quando muito, era saliva de uma outra criança, não era nada da Isabela Nardoni, nem sangue, nem saliva, nem nada. E aí, ao invés de a gente aprender com os erros passados, a gente prefere ficar criminalizando uma mulher inocente. E essa mulher inocente, na hora mesmo, ela registrava isso. Gente, mas esse tanto de coisa não vai machucar meu filho por dentro? Ela tentando dizer que ela estava estranhando aquilo tudo, mas como ela estava lesionada pelo excesso de medicação antes, durante e até depois do enterro do pequeno Henri, né, antes da morte dele, durante o processo de sepultamento e após, ela não conseguia registrar a urgência do que ela estava dizendo. Mas ela estranhou, porque aí quando ela fica sabendo que tem muitas lesões no corpo do menino, ela fala, mas como que havia lesões se eu vi meu filho nu, pelado? E ela diz isso à juíza aos prantos, e as pessoas preferem não crer nessa mãe desesperada aos prantos diante da juíza, mostrando a autenticidade do seu ser, dizendo que ela viu seu filho da cabeça aos pés antes desse laudo aparecer. Entende? E é interessante que todos esses questionamentos que a gente faz hoje já estavam sendo feitos pela professora Monique desde o começo, que inclusive ela vai dizer para a juíza que a equipe não disse nada para ela na hora, assim, gente, seu filho está muito machucado, mas o que foi isso? Ninguém diz nada para ela. Se tivesse machucado mesmo, os médicos até para se esquivarem já iam falar assim, mamãe, o que é isso aqui no corpo do filho? Que médico adora fazer isso, né? Eu me lembro do meu menino ainda no primeiro dia de nascido, ele tinha um choro característico, era um berro incomum, e eu lembro que numa dessas madrugadas, na primeira madrugada que ele tinha nascido, ele chorou, e aí lá vai a enfermeira correndo lá no quarto, lá perto da minha esposa, chega para minha esposa e fala assim, a senhora derrubou esse menino da cama, a senhora está machucando o menino, quer dizer, com um grito característico de um bebê, já foram lá acusar a minha esposa de, sei lá, por depressão pós-parto, sei lá o que eles queriam imaginar que ela tivesse, de ela ter jogado o menino no chão. E aí,
Se era verdade que o Henri estava cheio de roxo, de machucado, e esse tanto de médico não falou nada, a professora Monique aponta isso para a juíza. Se fosse verdade esse tanto de lesões, todo mundo teria visto e falado assim, mamãe, o que é isso aqui? E é interessante, né? A criança com hemorragia interna e eles lá socando ela e né, nada sai pela boca dela. É tudo muito estranho mesmo, gente. A gente tem de dar razão, é a voz dessa mulher inocente. Mas vamos para o nosso 8º ponto, que é interessante que a professora Monique, ela estranha tudo ali na hora. Ela fala assim, mas como que esse pessoal está fazendo tanta manobra em alguém que eles estavam considerando já em óbito? E para piorar, ela deixa bem claro isso a juíza, né? Que eles dão o óbito, só assim, ó, não tem jeito, 2 horas depois, ou seja, muitas e muitas e muitas punções, né? Muitos procedimentos violentos e por vezes invasivos no corpo de um menino de 4 anos e não queriam que estivesse baço ou fígado, ou seja lá o que foi estourado, além do fato desse primeiro laudo me parecer ser de uma criança bem menor que morreu atropelada, né? Então, o casal caiu nas mãos aí do poder público. O Jairo tem seu rastro e seu lastro de coisas estranhas, mas agora a professora Monique, completamente inocente, inclusive ela fez essas observações todas na hora. O problema é que a gente não sabe o que o poder público faz com as nossas ações e ela se esqueceu de estar registrando isso, né? Alguém poderia estar lá do lado dela com a mente mais fresca e falar, Monique, filma isso. Filma tudo que você está falando aqui e tal, né? Numa outra situação, alguém deveria ter feito isso. Mas como a gente acredita no médico, a gente acredita na polícia, a gente acredita no poder público, ela não tinha como registrar isso. Mas é interessante que a palavra dela é autêntica, passa por qualquer teste autêntico de psicologia. Agora, o hospital esconder tudo, o poder público errar os relatórios, isso acontece mesmo. É muito interessante a implicância da população e do poder público contra essa mulher inocente. Mas vamos para o nosso 9º ponto, que falando em avaliação psicológica, é muito claríssimo, não só o fato de que a professora está dizendo isso aos prantos, essa parte que ela vai dizer que ela não estava entendendo o que estava acontecendo, aos prantos, e ao mesmo tempo que naquele momento, naquela circunstância, ela não tinha por que desconfiar do seu marido, do seu então companheiro, né, o senhor Jairo. Por quê? Mas ele brigava com ela relatou das violências. Ela relatou das violências como a maioria das mulheres relatam as violências e ainda demoram 5, 6, 10 anos. Aliás, a própria professora Monique sobreviveu 10 anos, talvez não as violências físicas do senhor Leniel, mas as muitas violências psicológicas que esse homem infligiu nela, né? Provocou nela. Porque isso é tão verdade que agora, depois de tudo, o que esse homem faz? Vai de lugar em lugar, de igreja em igreja, de podcast em podcast, falando mentiras absurdas, cometendo ainda mais outras violências psicológicas contra essa mulher. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o pranto real e verdadeiro dela. Porque é incrível como a sociedade dá voz a um homem que estava nitidamente em processo de vingança. Ele estava em outro relacionamento quando o filho dele morreu? Estava, mas ele não estava satisfeito com o fim do relacionamento dele, tanto é que ele estava fazendo aquilo, e eu digo isso como pastor que sou, que eu sei que essa é uma prática constante, macabra e cínica de homens cristãos, que quando eles perdem um relacionamento, que o homem costuma, né, homens cristãos fundamentalistas como o senhor Leniel, eles costumam ser casados com o casamento e não com a esposa. Então, para manter o casamento, para manter a minha família, eu preciso dar conta disso. Aí eles se convertem, vão para a igreja, fazem amigos. No caso do senhor Leniel, ele tem um amigo estranhíssimo nessa história que a gente não pode ignorar, que é o policial civil Sigmar. Então o professor fala isso aos prantos, pensando assim, gente, eu não vi isso na hora, mas estava tudo lá. E aí aconteceu 2 coisas, né? Estava tudo tão na cara que ela não viu, e nem estou falando mal dela por causa disso, estou dizendo que isso é assim mesmo. E segundo, ela não teve a intuição de já ir criando provas em seu favor. O que é provável até que vocês recriminariam, né? É uma pessoa que já fez tudo premeditado, igual um caso que eu estou acompanhando aqui em Belo Horizonte, que uma filha, ela conseguiu provas da violência que o pai faz contra ela e as irmãs dela, e aí como ela conseguiu muito bem, até orientada por mim, aí agora o pai está alegando na defesa assim, que ela fez tudo de caso pensado. Eu falei com ela, sabe o que significa isso?
É o seu pai recriminando a sua feminilidade. É o seu pai recriminando a sua inteligência. Você fazer as coisas planejadas com estrategismo não tem nada a ver com você ter uma personalidade macabra. Só tem a ver com o fato de que você estava devidamente orientada. E aí a professora Monique não teve essa pessoa do lado dela para falar assim: Monique, filma, Monique, faz isso, Monique, cria provas a seu favor. A gente tem de fazer isso agora com o setor público. Não sei se você percebeu, a gente vai numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. Eles nos atendem e tal e não deixam nenhuma prova na nossa mão, porque se você morrer no caminho, você não tem como provar nem que você esteve na UPA. Então a gente tem que aprender a entrar nos lugares gravando. Começou a achar que o ex-marido está estranhando e não teve alguém para orientar a professora Monique nesse sentido. Né? Essa mulher tinha de sair da cadeia, gente, urgentemente. E aqui a gente vai à nossa 10ª observação. É o amigo cristão, porém militar, e aí eu estou falando como alguém que cresceu em igreja cristã. Eu congreguei dos 7 aos 21 anos de idade na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Independentemente de ser uma excelente igreja, ela tem essa coisa com o militarismo, com exaltar pessoas da polícia, etc. Depois eu fui vendo que o movimento evangélico todo tem esse sonho do quartel, da bandeira, da guerra, essa coisa toda. E o que nós temos aí? Sigmar, um amigo, conselheiro, policial civil, estrategista. Ele olha assim e vê que ele pode ajudar o amigo. Eu não tenho nada contra o seu Sigmar ajudar o seu amigo Leniel, que era um ex-marido que estava indo para a igreja para tentar recuperar o casamento. Não era nem para tentar recuperar a professora Monique para si, mas era recuperar o casamento. Os homens são casados com instituições. As mulheres, elas estão lá na última fila de prioridades do amor de um homem, mesmo um homem bem intencionado como o senhor Leniel. Saiba-se disso. Então o que acontece? Está lá o Sigmar para ajudar o seu amigo. E mais para ajudar o seu amigo, ele usou toda a sua capacidade de policial civil de dar certas sugestões à professora Monique que ela nem percebeu o ardil. Eu vou mostrar para você. Mas é bom, antes de tudo, lembrar que esse amigo Sigmar era amigo de um homem que estava frustrado com o próprio casamento, ou melhor, com o fim do casamento, e vendo que sua ex-mulher estava conseguindo viver uma outra vida. Tem muita situação de homem aí que as próprias mulheres não conseguem detectar. Elas preferem negar isso, né? E acusar a congênere. Isso é muito triste, gente. Mas vamos para a nossa 11ª observação. E nós temos então aqui alguns detalhes que eu acho que é importante você prestar atenção neles. Olha só. O amigo do irmão Leniel diz para a ex-esposa dele: vai descansar, você está muito cansada. Aí depois ele propõe que ela cuide da questão do sepultamento, do velório, porque eles iriam olhar as questões lá dos laudos, do necrotério. Quer dizer, a professora Monique não percebeu aí o ardil de alguém que é habilitadíssimo ou habilidosíssimo nas suas funções de policial civil da segurança pública, que é quando a segurança pública usa todas as suas capacidades para fazer a pessoa fraca na história ficar mais fraca e mais exposta ainda. Porque quando ele propõe ela ir descansar, é porque ele já estava se juntando com seu amigo para tramar coisas, porque ele vai dizer isso para ela cerca de 10 horas da manhã. E aí quando dá umas 8 horas da noite ele chama: Monique, tem alguma coisa errada aqui no relatório, no laudo. Então eles passaram a manhã inteira, a tarde inteira tramando alguma coisa para fazer o Leniel ser apenas vítima e para fazer de Monique cúmplice. E aí, a mãe escondeu o que estava acontecendo com o filho. Mas vocês perceberam o intervalo de tempo aí que dá para um policial civil habilidoso, amigo do ex-marido frustrado, fazer? Então, gente, vocês querendo ou não, a gente precisa, como cidadãos e cidadãs responsáveis, pensar nessas coisas. Porque você tem uma mãe lá correndo atrás de questões de enterro, toda fragilizada como ela estava, não sabendo nem que o seu filho havia sido assassinado e nem que o principal suspeito era o seu então companheiro, o senhor Jairo. E enquanto ela está lá desorientada na sua parte frágil, está lá o ex-marido, seu amigo Sigmar, 2 cristãos fundamentalistas, que vêm assim: o divórcio é maldição, o menino tem que ficar com o pai e com a mãe mesmo que o relacionamento seja falso, que é assim que Leniel diz até hoje por aí.
Ele está em campanha para dizer assim, mesmo que o relacionamento esteja ruim, o casal tem que ficar junto pelo filho. Aí ele não consegue perceber que essa falsidade do casal causa muito mais danos aos filhos. Eu digo como psicólogo que atendo filhos de casais que quiseram continuar juntos, causa muito mais danos do que um filho que cresceu em meio a separações. Aí esse amigão dele, o Sigmar e o senhor Leniel, eles tiveram tempo para mexer com o IML, para fazer parcerias ali, porque o Sigmar era da Polícia Civil, ou é? Claro que alguém... Gente, ó, mas aqui ficou ruim pro pai também, mas o pai sabia disso, então teve toda uma trama que nós nunca vamos ficar sabendo, mas assim como o Leniel fica de podcast em podcast fantasiando absurdos, que até a Monique e Jairo estavam planejando jogar em Rio da Janela, que é uma baita de uma mentira quando você vai vendo todo o histórico da professora Monique. Agora, quando você vai vendo todo o histórico do senhor Leniel, que não era tão presente assim na vida do próprio filho, ele precisou se livrar ali e viu no seu amigo policial civil, Sigmar, uma maneira deles fazerem um relatório para aparecer que a professora Monique era cúmplice. Não ignorem essas estratégias, porque estamos falando de um policial civil, amigo de um engenheiro cristão fundamentalista que estava tentando voltar ao casamento. E é claro, a dor do Leniel não é falsa, é verdadeira. Só que é uma dor verdadeira, tão quanto os verdadeiros são os seus estrategismos para se proteger de toda e qualquer acusação, amparado pelo seu amigo Sigmar. E ele até deve achar que foi Deus que pôs Sigmar lá. Agora, vê se Deus tem algum compromisso com um pai que se omitiu, né? Porque ele criou a lei Riborel para punir padrastos e madrastas nas omissões. Mas é engraçado, ele que se omitiu em relação ao filho e nem vai ser processado por isso. Foi Deus mesmo quem colocou esse homem na vida sua, senhor Leniel? Mas vamos continuar a nossa próxima observação. Na nossa 11ª observação, a gente tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, a professora Monique deixa isso muito claro para a juíza, que no meio do choro dela ali do hospital, dos espantos de Sigmar, eu sugeri que ela vá cuidar do enterro, que eles iam cuidar da questão burocrática, escrita para o Leniel. Aí uma figura some dali, é o seu Jairo. O Jairo sumiu. E aí quando ela procura, fica sabendo que o Jairo estava em casa, né? Foi em casa, disse que foi trocar um chinelo por um sapato. Só que nesse ínter ele se encontra com a dona Rosângela, Leila Rosângela, né? Que era uma das empregadas da casa. E aí fica parecendo que a professora Monique planejou que elas fossem lá limpar a cena do crime, nem tinha cena do crime, tanto é que ela estava ali toda ingênua pensando assim, deixa eu dispensar minhas empregadas, né? Não tem por que elas irem, na verdade ela quis dispensar, mas as empregadas já tinham ido à casa, né? Ainda bem que ela tem como provar isso por ligações, por telefone e tudo, que ela quis dispensar as empregadas sem perceber, até cooperando para que não mexesse naquilo que eles chamariam e que não é cena do crime. Mas Jairo esteve lá, não comenta nada para Leila Rosângela, fica quietinho. Então isso meio que pesa contra o Jairo, mas isso tira qualquer outro peso de culpabilização da professora Monique. 12ª observação. É uma observação pequena, mas ela é bem gritante, porque entre cerca de 8 horas da manhã, quando ela recebe a sugestão do Sigmar para ir cuidar do velório, e até meio-dia, 1h da tarde, que é quando o Leniel liga para ela e fala assim, olha, tem alguma coisa errada aqui com o laudo. Quando fala essas coisas, aí passou-se tanta coisa, quantas conversas, quantas coisas que a professora Monique não percebeu que escapou das mãos dela, por ela não ter alguém com a mente mais fresca para ajudar ela. Falar, Monique, não sai de perto de nada disso, não é? Na verdade, o Leniel ligou para ela por volta de meio de 1 hora para falar sobre a perícia, né? Que eles teriam que ir lá periciar o apartamento. Ainda não era sobre os laudos. Mas, 13º ponto. Aí nós já estamos nos relatos da professora Monique, lá por volta das 8 horas da noite. E ela vai dizer o seguinte, que ela estava desesperada, que ela estava planejando se matar, porque ela não sabia do que o filho dela tinha morrido. Então, uma mãe perder uma criança já é uma dor insuportável que a gente não consegue descrever, e vocês ficam condenando essa mulher que não teve a chance ainda de ter o luto dela. Quando ela teve alguns resquícios de fazer o luto dela, que foi ir ao jogo do Flamengo, rememorar a situação dela com o filho dela, com quem ela esteve várias vezes, vocês a recriminaram mais ainda. Mas, seja como for, entre vontade de se matar e vontade de se redimir, ela estava indo a uma ADVEC, que significa Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida lá pelo pastor Silas Malafaia, né? Até isso eu vou falar agora como
um pastor que sou. Até nisso ela teve uma sorte, né? Porque o desespero é tão grande que a pessoa vai pedir socorro ao Senhor numa igreja de um pastor do naipe do Silas Malafaia. Perdoem-me os fãs, né? Que não é um pastor lá dessa credibilidade toda. Mas enfim, tudo pesando contra essa mulher sem ela o perceber. Né? Até quando ela pediu ajuda, quer dizer, ou era suicídio ou era cair na igreja de um pastor da laia do Silas Malafaia. Mas seja como for, e aqui a crítica, eu banco essa crítica porque eu também sou pastor e sei os bastidores dessas igrejas e ministérios e tudo, seja como for, o irmão da Monique a livra de se matar, porque ele pega a direção do carro, não, você não está bem, eu vou dirigindo, e no meio dessa coisa toda, o Leniel liga para falar sobre que tinha coisa errada no laudo, que ela tinha que ir lá. Aí lá vai ela, 8 horas da noite, ou seja, passou-se todo um dia das tramas gentis, amorosas, carinhosas pró-Leniel, por parte tanto de Leniel quanto do seu amigo Sigmar. Esse Sigmar é uma figura bem central que deveria ser melhor investigada. Mas estamos falando do serviço público no Brasil, né? Vamos lá, 14º ponto. Quando ela chega lá, que ela até fica sabendo que demorou porque faltou água, e aí o Jário é solidário para falar que ele, se fosse o caso, ele mandaria um caminhão de pipa. Possivelmente a professora Monique, desorientada que estava, deve ter se expressado de maneira estressada, como toda mulher deveria ter o direito de se expressar. Aí Monique, o Leniel agora fica indo de podcast em podcast falando que ela estava lá toda exibida, falando que mandava um caminhão de água, blá, blá, recriminando o desespero da ex-esposa, mãe do pequeno Henrique, que estava ali desesperada diante daquela morte inusitada do seu filho. Aí, o que a gente tem? Quando ela chega lá, ela fica sabendo que o menino estava com laceração hepática, que constataram ação contundente e hemorragia interna. Ela falou, mas como? Não é verdade? Se tivesse uma hemorragia interna naquelas 2 horas de saculejo ali, o menino ia começar a botar sangue para fora. A ação contundente houve sim 2 horas de tentativa de ressuscitação. Você quer a ação mais contundente do que isso? E eles falam, inclusive, tanto a professora Monique quanto o Leniel fala que quando um médico se cansava, passava para o outro. A ação contundente durante 2 horas, o corpo frágil de uma criança de 4 anos que vocês não querem, que tenha machucado todo. E aí, as filmagens do hospital foram extraviadas, né? E a professora Monique é que tem de ser a assassina ou a homicida por omissão. Oi, gente. 15º ponto. É claro que quando a professora Monique vai perguntar, mas como é que tem isso tudo, sendo que vocês viram que não tinha nenhum machucado no menino? Eu vi o meu filho pelado, ela diz isso, a juíza, né? E aí diz que o Sigmar desconversa. Ai, que me dera houvesse investigações para certas pessoas, igual está tendo para a professora Monique. Assim como ela é inocente, mas ela foi investigada de norte a sul, Sigmar, Leniel, inocentes que sejam, deveriam ser investigados, porque tudo aí é motivo de suspeitas, porque as suspeitas só recaem contra a mãe, que já está comprovadamente inocente. Aí, junto com isso, o Leniel sai por aí falando que a Monique se emperiquitou toda, que ela nem teve luto, que ela tomou banho, que é uma mentira. É só você ver esses 40 minutos que você vai ver ela dizendo que ela foi tomar banho cerca de 3, 4 dias depois da morte do filhinho dela. Porque realmente uma pessoa que perdeu o filho perde o prazer de viver, quanto mais o prazer de tomar banho. Porque estava lá, ela ficou mais de 3 dias sem tomar banho. Tá todo no depoimento dela, assista aí depois que eu acabar essa minha falação. Ela ficou tão tensa que ela roía as unhas dela, chegando a sangrar os dedos, está no relato dela. Ela ficou dias sem se alimentar, porque o desgosto é tão grande que você quer ir junto. E ela ficou com isso tudo junto, esgotadíssima, desorientadíssima, e no meio disso tudo, sendo medicada pelo seu companheiro, no qual naquele momento ela confiava nele. Então, senhor Leniel, não foi só o senhor que ficou em situação depressiva, aguda, não. A sua ex-esposa também ficou. Para de ficar falando a metade da história e outras mentiras contra a sua ex-esposa. 16ª observação. Aqui a gente chega num ponto que talvez é muito importante para os montes de comentários que até hoje rolam na internet e que eu também recebo aí nas minhas redes sociais, que eles falam assim, pois é, mas que mãe desnaturada que foi ao shopping com o filho morto. Outros falam que ela foi ao shopping depois do filho morto. Mas seja lá como for, a recriminação é porque ela foi ao shopping.
E ela explica isso nesses 40 minutos. Assistam, por favor, para você ver o contexto, o tribunal, a sinceridade da professora Monique, tudo ali. E aí, no meio desse contexto todo, ela vai dizer o que aconteceu. Ela viu que o Leniel tinha feito camisas em homenagem ao filhinho deles, fez camisas, mas não ofereceu nada nem para ela, nem para a família dela. Tá vendo que já tinha tramas aí? Aí ele fez camisas. Aí ela pensou assim, não, gente, eu e minha família que amávamos esse menino, o Henri vivia na casa dos avós maternos dele, de tanto que aquele povo amava, eu vou fazer também. E aí o que ela foi? Ela descobriu que no shopping tinha um lugar que essas camisas eram feitas entre 1 e 2 horas de intervalo, e ela foi lá, encomendou essas camisas com os dizeres de uma música evangélica, né? E enquanto se fazia a camisa, ela estava lá no shopping para fazer a camisa para homenagear o seu filhinho, que ela não sabia nem que ele tinha sido assassinado e nem que o principal suspeito era o seu então companheiro. Ela não sabia dessas coisas. Porque se ela soubesse que ele tinha sido assassinado, nem camisa ela ia fazer. Né? Ela não ia conseguir nem ir no enterro, para falar a verdade. Mas como ela não sabia, vocês estão julgando a professora por uma coisa que ela não sabia. E aí, enquanto se faz a camisa, ela era casada com quem à época? Com um homem que estava falando, menina, você está destruída, você está feia, você está pálida, não sei o quê. Ela não sabendo que o filho tinha sido assassinado e nem que aquele era o principal suspeito, foi ao salão dar uma recalchutada rápido para ir na despedida do seu bebê. Qual é o crime que tem aí, gente? Qual é o problema de uma mãe querer se despedir do seu filho que ela nem sabia que tinha sido assassinado? Então é um julgamento injusto isso que se faz contra a professora, porque ela não sabia, por isso ela foi lá no clima de homenagear. Ele vai e afronta, destrata a sogra, uma das mulheres que mais fizeram pelo Leniel na vida dele. E, por último, ele zomba de pessoas socialmente vulneráveis, conhecidas como favelados. Quando ele fala, vai lá, volta lá para a Vila Kennedy, ele está zombando da Vila Kennedy, de pessoas oprimidas, de pessoas faveladas. Faz com a Vila Kennedy aquilo que o Brasil faz com as favelas, confundem pessoas faveladas e economicamente expostas como traficantes, bandidos, fazem isso com os favelados, fazem isso com as pessoas pretas, fazem isso com as pessoas da Palestina, confunde os palestinos com o Hamas, um grupo terrorista. Esse é o Leniel, daí que ele emerge. E aí, gente, infelizmente, para a gente mostrar a inocência da professora Monique, a gente está tendo de fazer esse contraponto desse homem que está por aí de lugar em lugar chorando, dando entrevistas, falando mentiras, mas destratando moradores da Vila Kennedy. Então, assista com critério, com carinho, com muita atenção esses próximos 40 minutos, que agora é a professora Monique falando isso tudo que eu relatei para você. Nossa, mas por que você relatou o que ela já vai falar? Porque ali ela está falando sem ela mesma ter consciência de tudo isso que eu mostrei para você. E aí eu mostrei para você para que você entenda os contextos do que ela está falando. Ela estava ali sendo sincera à juíza. É interessante que a professora Monique, ela respondeu todas as perguntas. A gente ainda vai chegar na parte do depoimento dela, onde ela vai responder as perguntas do promotor. Ela não se esquivou de nada. Ela só teve que parar quando a Samia Massari veio de maneira estrategista para desqualificar o depoimento dela, trazendo uma conversa pela metade, que foi uma conversa que ela teve com a prima dela, pediatra. Mas isso que a gente vai falar quando chegar essa situação. No mais, eu agradeço pela sua atenção. Fique agora com a versão da professora Monique, que é tão verdadeira quanto todas essas explicações que eu acabei de te dar. Assista esses 40 minutos. Quando foi 3h40 da manhã, eu acho que foi mais ou menos isso, 3h30 e pouco, 3h40 ou 3h50, foi algum horário desse sentido, Jairinho me acordou e falou assim, Monique, eu ouvi um barulho no outro quarto e eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, o Henri estava caído no chão. Eu peguei o Henri do chão e coloquei na cama. Peraí, ele acordou a senhora para falar isso? Ele me acordou, falando que tinha ouvido um barulho no outro quarto, dizendo que o Henri tinha caído da cama, que ele encontrou o Henri caído no chão e colocou o Henri em cima da cama. Eu levantei correndo e fui até lá. Só me falou isso. Levantei correndo e fui até lá, outro quarto. Cheguei no outro quarto, o Henri estava
de barriguinha para cima, com as mãozinhas descobertas. Ele dormia todo enroladinho no edredom. E o Henri estava todo descoberto. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada com meu filho, que ele está todo descoberto. Ele tinha dormido agitado? O Henri, não, estava calminho. Ele acordava enroladinho? Ele acordava, quando ele acordava e não me via ao lado dele, ele acordava agitado, ele vinha correndo. Só que ele sempre me encontrava, então eu já colocava ele de volta para dormir. Dessa vez, ele estava imóvel, né, com a mãozinha para cima, com o olhinho olhando para o nada e com a boquinha meio aberta, um pouco aberta. Aí eu falei assim, Jairinho, tem alguma coisa errada, meu filho está descoberto, ele não dorme descoberto, ele dorme todo embrulhadinho. Estava com o olho aberto? Estava com o olho aberto, olhando como se ele tivesse uma visão olhando para o nada, como se ele não tivesse, estava vendo, mas não estava vendo. Aí eu falei para ele, Jairinho, tem alguma coisa errada com meu filho não dorme descoberto. Aí o Jairinho foi até o banheiro, vem aqui. O Jairinho foi até o banheiro, urinou, voltou. Ele falou assim, eu acho que a gente tem que levar o Henri na emergência correndo. Aí eu falei assim, Jairinho, as mãos e os pés do Henri estão geladas. Aí ele, vamos para o hospital. O hospital era uns 10 minutos de casa, que era o Barradó. De madrugada ainda era um pouco mais rápido. E aí ele pegou uma manta, ele pegou a minha bolsa, botou no ombro, pegou a manta, enrolamos o Henri numa mantinha roxa, que a gente estava deitada no outro quarto, e nós levamos, carreguei meu filho no braço e fomos para o hospital, para o Barradó, que era próximo. E, nesse momento, a senhora sentiu o seu filho respirando? Eu achei que meu filho estava vivo o tempo inteiro. Na minha cabeça, o Henri foi vivo para o hospital, na minha cabeça. Né? Eu não lembrava da cena do elevador, a cena onde o Jairinho faz respiração boca a boca. Aquele momento ali eu não lembro, só vi depois na mídia, quando eu enxerguei, quando eu via passando na televisão, eu nem lembrava daquilo, do Jairinho tentando fazer respiração boca a boca, até porque quem mandou o Jairinho me mandou fazer respiração boca a boca, no trajeto do caminho, entre o carro, no estacionamento... A senhora sentada no banco de trás? No banco da frente, né? Erradamente, mas estava no desespero. Eu estava no banco da frente, segurando o Henri, fazendo respiração boca a boca no meu filho, até chegar no hospital. A senhora nunca tinha feito esse procedimento? Não, nunca tinha feito. Agora, vamos voltar lá para o elevador. Quando a senhora pegou ele, é lógico que, nesse momento, a pessoa está desesperada, é muito difícil lembrar. Mas a senhora falou, para mim, o meu filho estava vivo. Sim. Porque a senhora sentiu ele se movimentar, sentiu a respiração dele, ou isso estava... Isso estava incutido na minha cabeça, que então, meu filho estava vivo. Lembra se ele estava ou não tendo eu não tenho sinais certeza. vitais. Eu não tenho certeza. Okay. Mas, na minha cabeça, estava incutido que meu filho estava vivo. Entendi. Meu filho estava vivo ali. E, até hoje, eu acho que meu filho estava vivo dentro do elevador comigo no meu colo. Então, fomos até o hospital. Eu lembro que ele passou por todos os quebra-molas. A gente batia a cabeça no teto, que ele ia bem... Tem uma luz aí, o senhor está filmando? Tá, você vai virar aqui para a gente? Pois não. E nós batíamos a cabeça, eu bati a cabeça no teto, porque ele estava realmente voado nos quebra-molas, ele estava tentando chegar rápido. Ele avançou o sinal, o primeiro sinal da Abelardo Bueno, e nós chegamos rapidamente ao hospital, ao Barradó. Ele estava com a minha bolsa, eu estava com o Henri no colo, cheguei e levei direto o Henri para o leito, aonde ficava, porque eu sempre levava o Henri no Barradó, eu sabia exatamente onde eram os leitos, eu não passei nem pela recepção. Eu saí correndo e levei ele direto. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu filho não está respirando, meu filho não está respirando, porque ele disse que meu filho estava em PCR. Até então, eu não sabia o que era um PCR. Eu fui saber no carro, quando ele disse que era PCR, era parada cardiorrespiratória. Eu não sabia nem... O Jairo é que ele falou isso. Falou no carro. Ele está em PCR. Só que eu não sabia o que era um PCR. Né? Eu fui descobrir depois que ele falou que era parada cardiorrespiratória. E aí eu falei, meu filho não está respirando bem, está acontecendo alguma coisa com meu filho. Vieram muitos médicos, vieram mais que uns 8 a 10 médicos. A equipe assim foi muito rápida. Eu vi
eles recortando a roupa do meu filho toda no meio. E eu fiquei atrás do meu filho, eu acho que eu não poderia nem estar ali, mas os médicos permitiram que eu estivesse ali. Eu fiquei atrás do meu filho, eu via todas as vezes que eles fizeram massagem cardíaca no meu filho, eu vi eles colocando no pulso direito do Henri 8 injeções de adrenalina, eles colocaram a sonda no nariz do meu filho, eu vi, fizeram um arranhão no nariz do meu filho, eu vi quando entubaram o meu filho, eu vi colocando medicamento no outro pulso do meu filho, e eu vi fazendo manobra incansavelmente no meu filho. Muitas e muitas e muitas, e quando um cansava, o outro chegava e fazia manobra, e era um cansava e o outro fazia manobra. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o Jairinho falou assim, Monique, liga para o pai, liga para o Leniel, fala que o Henri não está respirando direito, está tendo algum problema. E eu liguei para o Leniel, que naquela hora eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ele me deu minha bolsa, me deu o telefone, tanto que acho que a gente deu entrada no hospital. Eu só apresentei a carteirinha do plano de saúde, eu acho que foi 4h30 da manhã. A gente já estava lá, acho que meia hora, fazendo massagem cardíaca no Henri. Foi quando eu liguei para minha mãe, liguei para o Leniel pedindo para eles irem até o hospital. E eu falei, Leniel, vem para cá que o nosso filho não está respirando, está acontecendo alguma coisa. E o Leniel falou, eu estava indo para Macaé agora trabalhar. Eu falei, Leniel, vem para o hospital. Aí Leniel foi, minha família estava vindo também, só que minha família estava vindo de Bangu. Leniel estava vindo do Recreio. E aí, acho que passou uns 10, eu não faço noção, assim, mais ou menos do tempo, mas uns 10, 15 minutos, Leniel chegou, e Leniel ficou em desespero também, e aí as médicas ficavam perguntando, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu reproduzi o que o Jairinho falava. Ele falou que ouviu um barulho do quarto, ouviu um barulho e foi lá ver, a gente não sabe o que aconteceu, o Henrique caiu no chão. E era só isso, a gente só reproduzia isso. E eu chorando, o pai do Jairinho chegou também, ficou do meu lado, atrás, ele ajoelhou, eu vi o pai do Jairinho ajoelhado, rezando. Eu lembro que eu fazia carinho no meu filho, assim, com a mão para trás, não acreditando no que estava acontecendo, fazia carinho, e ele voltava com a mão para frente, para consertar o cabelo dele, eu voltava com a mão para trás. E os médicos falaram, vocês não podem ficar aqui, E isso já tinha passado acho que uns 50 minutos de massagem cardíaca, eu acho. Já tinha passado bastante tempo. E o Leniel também não estava acreditando no que estava acontecendo. Aí chegou um amigo do Leniel, o Sigmar. Depois chegou uma amiga do Leniel, que eu acho que era a namorada dele, na época. E chegou a família do Jairinho, minha família ainda estava no caminho. Quando foi, uma enfermeira me deu um medicamento que ela disse que eu estava andando igual barata tonta dentro do hospital. Sentei no meio-fio, na calçada do hospital, do lado de fora, e ela me deu esse remédio para eu ficar calma. Daqui a pouco, chegou, o Leniel ficou lá dentro também, acho que umas meia hora, olhando o Henri, também, que eles já tinham mandado a gente sair, mas o Leniel ainda foi lá olhar o Henri, ficou uns 30, 35 minutos com o Henri lá dentro. E, assim, o Henri não tinha, Excelência, um roxo. O meu filho não tinha um roxo. Ele não tinha um machucado no corpo. Nenhum. Eu vi meu filho pelado, em cima daquela maca no leito, sem nenhum roxo, não tinha nada. O Leniel chegou, ele ficou uns 30, 35 minutos também com meu filho, não tinha nenhum roxo, nada. As médicas não disseram nada, não existia machucado no meu filho. E a gente não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando foi 5h52 da manhã, acho 5h52 ou 5h42, vieram dar notícia que o meu filho tinha morrido. E, assim, acho que foi aquele momento assim que eu não sei nem explicar. Não sei se a senhora é mãe, mas, assim, é como se estivesse alguém arrancando um pedaço de você. Alguém estava arrancando um pedaço de mim dentro daquele hospital. E eu falei assim, mas não pode.
Aí eles falaram assim, olha, seu filho chegou em PCR, a gente não sabe qual foi a causa da morte. Ninguém sabia qual era a causa da morte. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Vocês ficaram 2 horas fazendo massagem cardíaca no meu filho. Uma criança chega morta, vocês ficam fazendo 2 horas de massagem cardíaca. Naquele momento, eu culpei o hospital. Eu achei assim que o Henrique tinha chegado vivo e o hospital tinha feito alguma coisa de errado. Alguma coisa tinha feito de errado dentro daquele hospital. Porque meu filho não tinha marca nenhuma. Leniel, até no depoimento dele, na delegacia, acho que aqui em audiência, não tinha nenhum roxo, Vossa Excelência, nenhum. E meu filho, depois de 2 horas no leito do hospital, ele veio a falecer. Eles só deram óbito 2 horas depois. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu não sei quanto tempo, porque eu não sou médica, eu não sou perita. Mas uma pessoa que chega morta dentro de um hospital, fica 2 horas em ressuscitação, eu nunca ouvi falar num negócio desse. Enfim, nesse momento, acho que a assistente social chegou, a pediatra ou uma médica, eu não sei quem foi. Eu tive que dar a notícia para minha família no carro, eles estavam vindo. Meu pai estava acamado em casa, meu pai começou a chorar em casa. E a minha família estava chegando no hospital ainda. E começou a chegar, acho que a família do Leniel, eu não lembro mais quem estava. E todo mundo abalado, Leniel jogado num canto. Tá chorando muito. E eu em outro canto, sem entender nada do que estava acontecendo. Nosso filho, nosso único filho, parecia um pesadelo, parecia uma coisa horrível. Ninguém estava entendendo nada. Aí chegou o Sigmar, que é o amigo, acho que o amigo do Leniel, que é policial civil. Aí ele falou assim, calma, vai ficar tudo bem. Vocês estão bem, calma, vai ficar tudo bem, eu vou ligar, eu vou tentar ajudar. Aí acho que a médica falou assim, olha, para liberar o corpo, vocês têm que ir até o outro prédio em anexo do Barra Dó, fazer a liberação do corpo, porque o Henrique tinha que sair, eu acho que para uma sala, não me lembro qual era a sala, mas ele ficava em outro lugar. E aí a gente foi até o outro prédio, e lá o Sigmar disse que conhecia o delegado da 16ª, que era amigo do delegado, que era só fazer um documento registrado, não sei se era um boletim, alguma coisa, para levar para o hospital para dar a liberação do corpo do Henri, para o IML. Aí eu falei, Cristiane veio junto comigo, a que era assessora do Jairinho, ela chegou junto com o marido, e ela foi andando, caminhando comigo. Nesse momento, eu não vi mais o Jairinho. Eu acho que eu não vi mais minha família. Não lembro se foi junto comigo para o prédio. E foi o Leniel com o Sigmar e a namorada dele. E eu e a Cristiane, a gente foi até o prédio. Aí o Sigmar falou, olha, Monique, fica tranquila, vai descansar, o dia ainda vai ser muito corrido. Você vai ficar com a parte do velório e do enterro, e a gente vai ficar com a parte burocrática de resolver isso com o IML. Eu falei, tá bom. Aí eles foram até a delegacia, que era uma pessoa, o Sigmar, para mim, era uma pessoa completamente desconhecida, mas estava me oferecendo apoio ali naquele momento, junto com o Leniel, e eu aceitei o apoio. A Cristiane também me ofereceu apoio, falou, olha, vou te levar em casa, porque o Jairinho não está aqui. O Jairinho tinha saído do hospital. Eu falei, cadê o Jairinho? Aí liguei para o Jairinho. Falei, Jairinho, cadê você? Ele falou assim, eu fui em casa, fui trocar o sapato, botar um chinelo, e estou voltando, mas eu estou parado num posto de gasolina na Avenida das Américas. Aí eu falei, mas você nem me avisou. Aí ele falou, não, mas é porque eu fui rápido. Aí eu falei, tá bom. Aí o Sigmar chegou para mim e falou assim, olha, vai para casa, vai descansar, que a gente vai fazer esse boletim de ocorrência, você cuida do velório. Isso já eram por volta de que horas? Isso, eu acho.
Foi 5h52 o óbito do meu filho, mas eu acho que era por volta de umas 8h40, 9 horas da manhã. Já era umas 9 da manhã. 9 e pouca, talvez. Demorou um pouco a gente conseguir sair de lá até a gente ir para outro prédio. Demorou um pouco. Eu ainda descia, que eu queria ir atrás da onde estava o corpo do meu filho. Foi uma coisa horrorosa. Aí eu fui, a gente saiu de lá, a Cristiane me deu carona, que eu estava com o Jairinho, Cristiane e o Winston, que é o marido dela, me deu carona, me levou para casa, fui para casa, Jairinho, nesse percurso, né, de ir para casa... tinha ido lá tirar o chinelo, botar o sapato ele e falou, voltou para o hospital. Não, ele não voltou para o hospital. Ele ficou em casa. Ele disse que estava num posto de gasolina, na Avenida das Américas. Mas a senhora foi sozinha com a Cristiane e o marido para casa. Para casa. Chegou lá, o Jairinho não estava. Não estava. Aí, no caminho, eu liguei para a Leila Rosângela, que é a nossa empregada. Falei assim, Leila, tira o dia de folga, porque eu não queria chegar e encontrar com ela em casa. Eu falei, Leila, tira o dia de folga. E ela estava onde? Estava em casa? Estava em casa, porque ela chegava por volta de 6h30, 7 horas. Estava na sua casa? Estava na minha casa. Ah, tá. Porque não deu tempo de avisar para ela para não ir para casa, ou enfim, a gente não estava nem pensando nisso. E aí, por volta de 9 e pouca, foi a hora que eu consegui ligar para a Leila Rosângela. E eu falei, não vou nem ligar para a Tainá. Você pode ligar para a Tainá para mim, dar o dia de folga para ela também? Ela falou, posso. Mas falou que o menino tinha morrido? Não falei nada. Só falei para ela para tirar o dia de folga e avisar a Tainá para tirar o dia de folga também. Aí a gente estava passando, nessa hora, em frente ao Via Parque. Aí nós fizemos aquela curva, entramos na Belardo Bueno, fomos para casa. Quando eu cheguei em casa... Quando eu saí do elevador social, ela estava no corredor, em frente... a Leila Rosângela. Ela estava em frente ao elevador de serviço, para entrar, para ir embora. Aí ela me viu chegando com a cara toda inchada, chorando muito. Aí ela falou, Monique, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim, o Henri virou anjo, o Henri não está mais com a gente. Aí ela veio, chorou junto comigo, me abraçou, ficou comigo um tempão abraçada comigo no corredor, em frente à porta da nossa casa. E a senhora estava sozinha, né? Estava com a Cristiane e com o Winston. A Cristiane estava junto? Tá. Passou um tempo, logo depois, o Jairinho abriu. Quando a porta do elevador se abre, o Jairinho está atrás. Ele ainda viu a gente se abraçando. Aí ela foi embora e eu fui. Ela chegou a comentar com a senhora que, quando o Jairinho foi em casa, ela estava em casa? Ela estava em casa. Estava em casa quando ele foi trocar o sapato? Sim, ela estava em casa. E ele não comentou nada com Não ela? Comentou nada. Ela lhe pareceu surpresa? Ela pareceu surpresa. E ela ficou chorando muito comigo, abraçada no corredor. Eu acho que ele não comentou nada mesmo. E aí nós entramos, ficamos lá. E eu me recordo que o Leniel me ligou, eu acho que foi por volta de 12h, 13h, eu não tenho certeza agora do horário, para falar que ia fazer uma perícia do local, que teria que fazer uma perícia do local, que iria um policial lá para tirar foto do apartamento. Eu falei que tudo bem, que eu estava em casa, que ia esperar eles. Aí chegou... eu não sei se era delegado, chegaram 3 policiais ou 3 inspetores da Polícia Civil, um ficou do lado de fora da casa e outros 2 entraram. E aí eu fui conduzindo eles, mostrei onde o Henri tinha dormido, mostrei a cadeira já estava no lugar. O Jairinho estava em casa? Já estava em casa. Ele, a Cristiane e o Winston. E a senhora? E eu. Tá. Leila Rosângela já tinha ido embora e a Tainá não foi trabalhar. Aí eu mostrei os cômodos para eles olharam, comentaram assim, mas a cama está arrumada. Aí eu falei assim, porque a minha empregada chega cedo, ela tem a chave de casa, e eu estava dentro do hospital. Eu estava lá resolvendo, meu filho acabou de morrer. Que horas mesmo a Leila Rosângela costumava chegar? Ela chegava por volta de 6h30, 7 horas. E a entrada dela, na portaria... sempre ficava registrada pela digital dela. Ela tinha que colocar digital. Então, isso também é facilmente comprovado que ela botava digital para entrar, todos os dias. Ela só não trabalhava na minha casa quinta-feira, que quinta-feira ela passava roupa na casa do Coronel Jairo. E aí,
ele tirou foto de tudo, perguntou por que a cama estava arrumada e os lixos já estavam vazios. Eu falei, bom, a empregada estava em casa, ela tem a chave, ela chegou antes de eu conseguir avisar ela que não era para ir. Até porque eu também não sabia nem que ela não podia estar em casa, nem que pudesse arrumar nada. Não teve ninguém que falasse para mim assim, tem que isolar o local. Eu não sabia do que se tratava, não sabia qual o proceder daquilo. E aí eles tiraram foto de tudo, dos cômodos, foram na cozinha, olharam a geladeira, olharam, acho que a pia, os lixos, foram nos banheiros, olharam o quarto do Henri, pediram para olhar, abriram o armário do Henri, viram as roupinhas dele, brinquedo. Acho que tiraram foto de tudo, agradeceram e saíram. Nesse momento eu fui, peguei os porta-retratos todos que eu tinha do meu filho, peguei a historinha de livro dele, da Árvore dos Sapatos, peguei o Mickey dele que ele gostava, peguei o Tomás, que é o ursinho que ele gostava, e falei com a Cristiane que eu não tinha condição nenhuma de vestir meu filho. Eu não queria ver meu filho sendo vestido para o velório. Eu falei, Cristiane, vou separar roupa. Tinha um monte de roupa que o Henri nunca tinha usado dentro do armário. Eu peguei uma roupinha nova para ele. Aí falei, tem que botar tênis, tem que botar sapato, bota meia. Aí ela falou assim, não, só uma meinha. Aí eu botei, separei a roupa do Henri, botei na bolsa. Aí ela me levou para o Bangu. Jairinho, eu acho que foi com o Winston, eu nem me lembro. Eu acho que eu fui com a Cristiane para casa, acho que Jairinho foi no outro quarto, no outro carro com o Winston. E ela me deixou em casa. Eu lembro até que eu que fui dirigindo. E ela ficava, Monique, calma, você está muito nervosa, você não para de chorar. Deixa que eu dirija. Eu falei, não, eu quero dirigir, eu quero dirigir. Fui dirigindo, até chegar em Bangu. Lá o Winston pegou ela. Levou para a casa do Jairinho e eu pedi que me deixassem sozinha. Aí foi um fim de tarde, assim, tenebroso, um pesadelo. Quando foi, o dia estava entardecendo, as coisas do Henri já tinha colocado tudo no meu quarto. O quarto estava cheio de brinquedo do Henri, estava cheio de coisa dele. E aí eu fui chegando, acho que umas 5, 6 horas da tarde. E eu sabia que tinha um culto na Advec do Recreio, onde eu costumava ir de vez em quando, que é uma igreja, a Assembleia de Deus. E, nesse momento, eu confesso para Vossa Excelência que eu sou católica, né? Tenho temor a Deus, mas eu só pensava em me matar. Só pensava em me matar. Eu não pensava em mais nada, a não ser o suicídio. Me jogar do viaduto, eu queria, de qualquer jeito, me jogar do carro no meio da Transolímpica do viaduto. Eu não pensava em mais nada. E parece que é um momento assim, de puro pesadelo, sabe? Eu não sei nem explicar o que era aquilo que eu estava vivendo. Eu fui, peguei minha bolsa, do jeito que eu estava. Eu acho que eu estava do jeito que eu estava do hospital, era a mesma roupa. Tinha feito só um nó no cabelo. E meu irmão me viu chorando muito, pegando a bolsa e indo embora. E aí ele falou assim, irmã, para onde você vai? Eu falei assim, Brian, eu vou sair, eu vou dar uma volta. Aí ele falou, não, você não vai do jeito que você está. Eu falei assim, eu vou do jeito que eu estou. Aí ele, não, você vai comigo, eu vou dirigir. Ele pegou minha bolsa e pegou a chave do carro da minha mão e falou assim, eu vou dirigir. Aí ele foi. Minha cunhada, Letícia, noiva do meu irmão, foi com a gente. E eu falei, então a gente vamos para a Advec, no Recreio. Eu lembrava que a gente tinha chegado na porta da Advec. Meu irmão disse que a gente nem chegou na porta da Advec. E o Leniel me mandou mensagem ou me ligou, falando assim, Monique, tem alguma coisa errada no laudo do IML. Aí eu falei, por quê, Leniel? Ele falou assim, porque aqui está constando que o Henri faleceu de laceração hepática por uma ação contundente e a causa da morte uma hemorragia interna. Eu não estava entendendo nada, que eu não sabia o que era ação contundente, sabia o que era uma hemorragia interna, sabia o que era o órgão, mas eu não sabia o que era uma laceração hepática, eu não entendia. Eu falei assim, Leniel, então eu estou indo para aí, vou botar no GPS, estou indo para aí.
Nós chegamos lá, acho que era 8h03, 8h04, né? Era a hora IML. no IML do centro da cidade. Aí, eu e meu irmão e a minha cunhada fomos até o IML. Nós chegamos lá por volta de 8h03, se eu não me engano, acho que era o que estava no GPS, aparecendo no celular. Nós chegamos lá, estava a família do Leniel, tinha alguns amigos do Leniel, o Sigmar estava lá junto, eles estavam no estacionamento, o primo, acho que o marido da prima dele, estava a prima Sabrina, tinham alguns parentes. E aí o Leniel foi com o Sigmar e começou a ler o laudo para mim, dizendo que era uma laceração hepática. Quem me explicou até foi o Sigmar. Isso já era na terça, né? Na Não, terça, isso no na mesmo segunda dia. mesmo? No mesmo dia, segunda-feira. E aí o Sigmar estava me explicando o que era uma laceração hepática e o que seria uma ação contundente. Aí eu falei assim, mas como que é uma ação contundente se não tinha marca nenhuma no meu filho? Não tinha marca no Henri. Aí ele não soube explicar. Ele falou assim, não, a gente vai fazer aqui umas perguntas e a gente vai pedir uma contraprova do laudo, que vai ser feita só amanhã de manhã. Aí eu falei, tudo bem. Aí nós ficamos lá, a prima do Leniel ainda falou assim, você não quer ir ver o Henri? Só que o Henri já estava todo costurado, eu não queria ver meu filho daquele jeito. A última vez que eu vi meu filho, ele estava íntegro, né? Então, eu não tinha condição de ver meu filho de outro jeito. Aí eu falei, não, eu não consigo. Aí a gente ficou lá até umas 10 horas da noite. Leniel acho que ainda ficou, estava indo embora também. Nós fomos embora. Meu irmão me levou para casa. E, assim, foi uma noite horrível. E o Leniel pediu para que eu cuidasse do velório e do enterro, que seria feito no dia seguinte. E, assim, eu falei com a minha mãe, que a gente tem um jazigo da família, e eu falei para minha mãe assim, mãe, a gente tem que ver o jazigo, porque meus 2 padrinhos tinham sido enterrados há pouco tempo atrás, que eles tinham falecido, e tinha que ainda fazer a exumação do corpo dos meus padrinhos e fazer, acho que, a liberação do jazigo para poder entrar um novo corpo. E, na terça-feira de manhã, Jairinho chegou lá em casa para ver como é que eu estava nessa noite. Na segunda-feira, eu dormi em casa. Na terça-feira, eu estava em casa, Jairinho chegou para conversar comigo, para falar. E aí eu falei com o Leniel. E aí, Leniel, está tudo bem? Como é que está sendo feita a contraprova? Leniel disse, Monique, ainda não começou. Aí eu falei assim, tá bom, então você me avisa quando estiver começando. Leniel foi, na hora do almoço, mandei outra mensagem para o Leniel. Ele falou, Monique, o IML está sem água. Aí eu fui e falei, caramba, olha que irresponsabilidade, o IML sem água, meu filho está lá, o velório já estava marcado para terça-feira à tarde, acho que era 3 horas da tarde, já era meio-dia, o enterro também, acho que era 4 horas da tarde. Eu falei, não vai dar tempo. Aí o Jairinho falou assim, Monique, avisa para ele que, se precisar, eu compro até um caminhão-pipa e abasteço o IML. Então, assim, o Jairinho estava todo o tempo preocupado em mostrar para mim que ele estava do meu lado, que ele estava ali para fazer o que possível para diminuir meu sofrimento, diminuir a dor. E aí minha mãe estava no cemitério, fazendo a exumação dos corpos. Aí o Leniel falou assim, não, Monique, já está tudo certo, já vamos conseguir fazer a contraprova, já está tudo bem. E o Henri só vai ser liberado, acho que a partir de 5 horas da tarde. Aí eu liguei para minha mãe, aí minha mãe falou assim, Monique, aqui no cemitério não estão fazendo mais enterro às 5 horas da tarde, por causa do Covid, das novas normas de Covid. Então, o Henri só vai poder ser enterrado na quarta-feira. Já eram 3 dias após a morte do meu filho. E aí, nesse dia, foi terça-feira, eu estava muito abalada, estava sem comer, estava sem tomar banho, desde domingo, desde o dia anterior à morte do meu filho, né, que eu fui deitar. Acho que eu estava com a mesma roupa, eu não tinha roupa em Bangu, não tinha nada. E aí, minha mãe marcou o velório, marcou o enterro para a tarde. Eu estava sem cabeça nenhuma, minha mãe que estava me ajudando em tudo, fazendo tudo para mim.
Quarta-feira de manhã, dormi na casa do Jairinho na terça-feira à noite, e eu andando para um lado e para o outro. Eu acho que eu estava com síndrome, estava com alguma coisa, um ataque de ansiedade, eu não sei, que eu não parava de andar. Ele me deu remédio, me deu Rivotril, eu tomei o remédio, eu ficava andando dentro do quarto dele, de Bangu é muito grande, eu ficava andando dentro do quarto, andando para um lado e para o outro, e mexendo nos cabelos, e ele falando: Monique, seu cabelo está horrível, está caindo, não para de cair, você está magra, você tem que comer, está abatida, tem que tomar banho. E ele com aquela coisa de toque, né, de limpeza. Aí, e eu com a mesma roupa, eu fui, tomei um banho na casa dele, vesti uma roupa dele, que lá eu não tinha roupa, naquela época, estava sem roupa lá, e me deu assim uma crise de pânico, que eu usava Mega Hair, na época ele era de fita adesiva, e eu comecei a arrancar o Mega Hair, comecei a puxar o cabelo, puxar, para tentar descolar aquele cabelo de mim, que aquilo estava me incomodando, sabe? E eu puxava, e começou a descolar as pontas, e eu não conseguia puxar o resto do cabelo, aquilo ficou pendurado, um horror. Me deu um nervoso, comecei a comer todos os dedos, eu comia todo o canto dos dedos, de tanto que sangrava. De nervoso, não sei o que era, de ansiedade. E no dia seguinte, quarta-feira, estava marcado já o velório e o enterro no jazigo da minha família, no cemitério. E aí saiu uma nota da imprensa, saiu a primeira nota da imprensa, enteado do vereador Jairinho, que, se eu não me engano, foi até da Paola Serra, que está aqui, enteado do Jairinho, do doutor Jairinho, do vereador Jairinho, foi vítima de acidente doméstico e será enterrado hoje. Acho que era alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei: caramba, olha o que o Leniel está fazendo. Na hora, eu achava que aquilo tudo, quem estava fazendo era o Leniel, que estava colocando na mídia. Eu falei: meu Deus, o que o Leniel está fazendo, meu Deus? Por que ele está dando reportagem? Por que ele está falando isso? Na minha cabeça, era o Leniel que estava fazendo aquilo o tempo todo, achando que ele que estava alimentando o jornalista. Mas não era. Ela teve uma informação da delegacia. Não teve nada a ver com o Leniel, mas, naquele momento, eu culpei o Leniel. Eu achei: por que ele está fazendo isso? E aí, Leniel... Fui e falei para o Leniel: olha só, eu vou mudar o local do velório, porque vai ter repórter, vai ter jornalista, vai ter a gente. Então, a gente vai fazer o velório na Capela Moça Bonita, que era um local que só teria o meu filho, e o Henri seria enterrado em outro local, que é um cemitério que ele é batido de terra. Ele é um cemitério assim, mais humilde, ele não é tão bonito, tipo o Jardim da Saudade, ele é batido de terra. E aí, falei: então, a gente vai fazer dessa forma, o Henri a gente vai fazer o velório em um lugar, que vai ser só nossa família, só os nossos amigos, e aí o enterro vai ser lá no cemitério da minha família, onde eles têm jazigo. E assim foi feito. De manhã, saí, Jairinho falou assim: olha, acho que ele tinha um compromisso, ele falou que ele ia fazer alguma coisa, não lembro onde ele ia, ele me deixou em casa. Eu fui, peguei o carro e fui até o Barra Shopping, porque eu sabia que o Leniel tinha feito camisa para a família dele, né? Tinha várias camisas feitas, e ele não me ofereceu nenhuma camisa. Ele não me ofereceu nenhuma, nem para mim, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para o meu irmão. E aí eu falei assim: eu também quero fazer camisa para o Henri. E aí eu fui para o Barra Shopping, eu sabia que no quiosque da reserva do Barra Shopping faz camisa na hora. E aí eu fui pedir para fazer no Reserva, que é uma loja, um quiosque no meio do shopping, com alguns dizeres, que era uma letra de um louvor que eu e o Henri, a gente escutava no carro de vez em quando, que a blusa é: e nada vai ocupar o seu lugar em mim, e ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. Amor eterno. Eu botei mamãe orgulhosa, vovó orgulhosa, vovô orgulhoso, titia orgulhosa. Nisso, demorava uns 1 hora, mais ou menos, para a blusa ficar pronta. Nesse intervalo, eu fui até o salão, era 3 dias depois,
Fui até o salão, meu cabelo estava todo desmanchado, com as pontas para fora. Pedi para a menina ajeitar o cabelo. Foi o tempo das blusas ficarem prontas, eu pegar as blusas e voltar para casa. Quando voltei para casa, minha mãe estava preocupada comigo, porque eu tinha desligado o telefone. E ela e minha cunhada, e o Jairinho foi até lá buscar a gente, para levar a gente para o velório. E esse dia, eu acho que esse dia foi o dia mais triste de toda a minha vida. Eu acho que foi pior do que receber a notícia. Foi assim, foi o dia mais que eu não desejo para o pior inimigo. Eu cheguei, Leniel disse que foi uma entrada triunfal, mas eu não via nada, eu não via ninguém, eu não enxergava ninguém. As pessoas vinham falar comigo, eu não sabia nem quem estava falando comigo. Cheguei e vi meu filho dentro do caixão, um caixãozinho pequenininho, branco, cheio de flor, todo cheio de florzinha, com a roupa nova que ele nunca tinha usado, não teve oportunidade de usar, deitado lá. E foi muito ruim ver meu filho lá naquele caixão, tão pequenininho. Foi muito ruim. Leniel veio, chegou um pastor, chegou um padre para fazer oração. Leniel chamou um pastor da igreja dele. Eu cheguei, minha mãe pegou o padre da nossa igreja, que é a paróquia São Sebastião e Santa Cecília, lá de Bangu. E eles começaram a falar, mas nenhuma palavra servia de consolo. Nada servia de consolo. E Leniel ainda discursou, Leniel falou palavras muito bonitas para todo mundo. Me agradeceu por eu ter sido uma boa mãe para o Henri. Ele me abraçou, pediu um abraço, agradeceu a minha família. Ele foi muito respeitoso. A família dele falou comigo. A gente se cumprimentou, foi tudo bem. E eu fui, li a história da Árvore dos Sapatos para o Henri pela última vez, no caixão. E depois foram levar o Henri para o cemitério. E aí teve o translado até o cemitério. Chegamos lá, Leniel pediu de novo para o Henri ficar numa lápide, para ele fazer uma outra oração. Leniel fez outra oração junto com o pastor. E eu fiquei do lado do meu pai estava de cadeira de roda, minha mãe do lado, meu irmão. E depois nós fomos em direção aonde o Henri seria enterrado. Ele foi enterrado, o Sigmar estava do meu lado, ele me deu um abraço, falou comigo, me desejou os sentimentos. E o Leniel ficou lá, parado, em frente ao Henri, não conseguia sair de lá. E a mãe do Leniel, a dona Noemi, falou para minha mãe assim: Rosângela, só você vai conseguir tirar o Leniel de lá. Minha mãe voltou, pegou o Leniel pelo braço e falou: vamos, Leniel, vamos, que o Henri não está mais aqui. E o Leniel foi abraçado com a minha mãe embora para casa, saiu de dentro do cemitério. E naquele momento eu entrei dentro do carro, as pessoas vinham cumprimentar a gente. Tinha tanta gente, tanta gente, tanta gente. Tanta gente vindo falar com a gente, tanta gente boa que veio prestigiar o nosso filho, nossa família. E fui embora para casa, Jairinho me deixou em casa. Nesse dia, era uma quarta-feira,
Era uma quarta-feira, eu pedi que minha mãe ligasse para a igreja, pedisse para fazer uma missa no dia seguinte, na quinta-feira. Minha mãe ligou, pediu para fazer a missa. Só que na quarta-feira, o que aconteceu? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.